Bom, vamos à palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje que está lá no livro de João, capítulo 9 do livro de João. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 3. Vamos fazer um comentário, sobre essa palavra. Eu acho que tem algum microfone aberto que está dando um eco. Isso, muito obrigada. Deus abençoe quem fechou aí o microfone. Então, o tema da palavra nessa noite é o poder de uma visão. E nós vamos ler o texto de João 9, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre também, Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu para eles: Nem esse homem pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. Esse texto, ele mostra para nós que mesmo andando com Jesus, esse texto está mostrando que mesmo aqueles discípulos ouvindo falar a respeito do reino dos céus, porque Jesus estava falando, Jesus, o tempo que ele andou aqui na terra, ele falava do reino dos céus. Eu acredito que falava de uma forma tão apaixonada a respeito do amor do Pai, a respeito dos planos do Pai. Então Jesus, ele falava com propriedade. Os discípulos ouviam isso, ouviam os sermões, ouviam as parábolas. Eles estavam andando com Jesus e ouviam Jesus falar a respeito do reino dos céus. Eles ouviam Jesus descrevendo Deus, o amor de Deus, a presença de Deus na sua fala a respeito do reino dos céus. E mesmo andando com Jesus, vendo os milagres que Jesus fazia, quantos milagres tremendos e poderosos demais Jesus fazia no meio daquele povo tão sedento, não pela presença, mas sedento pelos milagres, e através dos milagres, muitos deles se converteram ao Senhor. Os discípulos viram tudo isso. Os discípulos que junto com Jesus frequentavam as sinagogas, a igreja da época. Então esse texto mostra para nós que mesmo esses discípulos andando com Jesus, a visão que eles tinham eles tinham ainda uma visão limitada daquilo que eles viam, uma visão muito humanista ainda, porque eles olharam para aquele cego e fizeram uma pergunta para Jesus: Mestre, Rabi, aquele homem, ele pecou para ele ter nascido cego? Ou foi os seus pais que pecaram? Então eles fizeram essa pergunta de acordo com aquilo que estava diante dos olhos deles. Eles fizeram essa pergunta para Jesus quanto àquilo que eles estavam vendo, literalmente falando. E era muito comum para eles. Eles fizeram essa pergunta e você vai entender por quê. Porque era uma forma comum na cultura judaica eles pensarem que quando uma pessoa nascia com qualquer tipo de deficiência, com qualquer tipo de deformidade física, essa deficiência na cabeça deles era consequência de pecado. Ou aquele homem pecou, os pais dele pecaram para que ele viesse a nascer cego, para que ele viesse a nascer com essa deficiência. Esse era o conceito humano. Essa era a visão humana daquele povo por causa da cultura deles. E os discípulos estavam enredados nessa visão humana, nessa cultura, que eles tinham. Eles estavam ainda enxergando segundo os olhos naturais deles. E muitas vezes, infelizmente, nós ainda temos esse conceito. Infelizmente, nós ainda temos essa visão nos nossos dias. Nós julgamos as situações, nós julgamos as pessoas por aquilo que nós vemos, pela nossa visão humana, pelo nosso conceito humano. Nós não julgamos por aquilo que realmente é. Assim como os discípulos, nós fazemos isso também. Então nós não podemos condenar aqueles homens, porque nós também ouvimos a palavra de Deus, assim como os discípulos ouviram. Nós também dizemos andar com Jesus, assim como aqueles discípulos andaram. Você está ouvindo essa palavra hoje? Você tem ouvido palavras tremendas de Deus para a sua vida, revelações tremendas de Deus para a sua vida. Então nós ouvimos essa palavra e ouvimos com entusiasmo, porque o Espírito de Deus tem nos revelado a palavra de Deus, tem trazido ao nosso coração. Nós vemos os milagres de Deus, sim. Nós vemos os milagres de Deus na vida das pessoas, nós vemos os milagres de Deus nas nossas vidas. Quantos livramentos o Senhor nos deu, quantas coisas o Senhor fez por nós, nós ainda vemos e vivemos os milagres de Deus. E nós, assim como esses discípulos, também frequentamos a igreja. Muitos de nós sentamos nos bancos da igreja, ouvimos a palavra, participamos dos louvores, choramos, nos emocionamos. Nós temos também, às vezes, as mesmas atitudes.
porque ainda continuamos tendo uma visão tão limitada no aspecto físico, mesmo vivendo tudo isso que a palavra de Deus nos proporciona, mesmo vivendo tudo isso que Deus tem proporcionado a nós. E eu quero te dizer nessa noite, você é privilegiado por ouvir essa palavra. Você é privilegiado por ter a revelação da palavra de Deus, está chegando até você, está chegando até a sua casa. Independente, eu não estou indo para a igreja, mas você é a igreja do Senhor. Você precisa entender isso. O importante é que você está ouvindo essa palavra de poder e você é privilegiado por isso. Então, com tudo isso, com todo o privilégio que nós temos de ouvir a palavra de Deus, de ter as revelações de Deus, estão escancaradas para nós. Irmãos, não tem nada mais oculto. A única coisa que está oculta para nós é o dia da vinda do Senhor Jesus, que nem Ele mesmo sabe, só o Pai sabe. A palavra diz assim. O resto está tudo muito claro para nós. Deus tem revelado a sua palavra através do Espírito Santo, tem enviado homens e mulheres segundo o coração de Deus para trazer essa palavra ao nosso coração. Mas nós continuamos, mesmo sendo privilegiados e ouvindo essa palavra, nós ainda continuamos tendo uma visão limitada nesse aspecto físico, assim como os discípulos. A nossa visão tem estado fixada nas nossas próprias convicções e não nas convicções de Deus, não nas coisas de Deus. E as dos discípulos estavam assim. Nós temos que parar de olhar para as circunstâncias, assim como os discípulos olharam para aquele homem, porque eles só olharam as circunstâncias. Eles só olharam aquilo que eles aprenderam ao longo da sua vida. Eles olharam por uma ótica humana, e a nossa ótica humana, a nossa forma de olhar humana, a nossa forma de julgar humana, ela é falha. Então, quando nós olhamos com os nossos olhos humanos e terrenos e carnais, nós falhamos. Aqueles homens falharam, porque eles podiam ter visto muito mais do que simplesmente um homem cego que estava à frente deles. Um homem que nasceu cego. Um homem que estava já, tinha uma certa idade, porque lá na frente do texto fala assim, os pais dele falam, olha, ele já tem uma certa idade, pergunta para ele o que aconteceu quando os fariseus chegaram até aquele homem e começaram a fazer várias perguntas, tentando incriminar Jesus. E aquele homem, de uma forma tão poderosa, responde, porque ele veio com o propósito de Deus. Por isso Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Mas sabe como que se manifestou naquele homem as obras de Deus? Porque Jesus olhou para aquele cego com um olhar espiritual. Se dependesse dos discípulos, aquele homem ia permanecer cego. Mas Jesus olha, assim como ele olha para nós, ele olhou para aquele cego de uma forma espiritual. Isso é maravilhoso demais. E lá na frente, quando nós vemos os fariseus perguntando, e fariseus era um grupo de religiosos, uma casta de religiosos, e eles se intitulavam separados da sociedade, os santos da sociedade, começam a questionar aquele homem, perguntar, mas Jesus um pecador, ele fala assim, olha, eu não sei, se ele é pecador eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Mas ele viu por causa da ótica de Jesus, por causa da visão de Jesus, por causa do olhar espiritual de Jesus. Então Jesus, ele vira para os seus discípulos e ele fala, olha, responde para aqueles discípulos a pergunta que eles tinham feito anteriormente, porque eles não conseguiam ver, estavam tão cegos quanto aquele homem, quanto aquele cego, e Jesus fala para eles, nem esse homem pecou, e nem os pais dele pecaram. Isso aconteceu para que manifestem nele as obras de Deus, ou para que manifestem nesse homem cego que vai ser curado. Jesus dizendo para eles, eles não entenderam nada, mas depois eles puderam entender, para que se manifestem nele a glória, o poder, a manifestação do amor de Deus. E o texto continua dizendo, lá no livro de João, no capítulo 9, que nós lemos, o versículo 6 e 7. Tendo dito isto, ou seja, Jesus acabou de dizer isso para os discípulos, ele não pecou, seus pais não pecou, isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus, a glória de Deus. Jesus então responde e cospe na terra, e ele faz com a saliva que Jesus cuspiu na terra, tenta imaginar a cena, Jesus cuspiu ali na terra e ele começou a fazer lodo, e ele untou os olhos daquele cego, e ele disse ao cego, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O texto está dizendo exatamente assim, foi pois o cego e lavou-se e voltou vendo. Aos nossos olhos humanos limitados, pode parecer estranho esse ritual que Jesus fez. Jesus podia ter chegado para esse homem e falar, você está curado em meu nome, você está curado, eu sou Jesus, eu estou te curando.
Jesus podia soprar sobre ele e ele ficar curado. Jesus podia impor as mãos sobre aquele homem e aquele homem ficar curado. Então nós achamos estranho porque Jesus pega o cuspe, na verdade a saliva é isso que quer dizer, ele cuspiu na terra e começou a formar bolinhas de barro. Imagina a situação, isso soa até anti-higiênico, isso soa para nós hoje até meio que inaceitável. Como assim, Jesus? Será que se o pastor fizesse isso, cuspisse na terra e passasse lodo, lama nos olhos do cego? É meio esquisito isso. Então nós ainda, por causa da nossa ótica humana, a gente não enxerga de uma forma espiritual, mas nós vamos aprender isso nessa noite, precisamos enxergar como o Senhor enxerga. Só que isso que Jesus fez, que pode parecer estranho para nós, naquela cultura, naquela época, para o povo judeu, eles entendiam que a saliva com terra, quando ela era misturada na terra, ela geravam ali propriedades curativas. E as águas do tanque de Siloé eram águas medicinais. Então, quando Jesus faz isso para eles, não foi nada estranho. Para nós pode parecer, mas para aquele povo não era estranho. Para nós pode parecer muito esquisito. Jesus Todo-Poderoso cuspir na terra, fazer lama, passar nos olhos do cego e depois mandar ele se lavar. Podia ter sido mais simples, mas Jesus tem todo um propósito em tudo isso que ele fez diante dos discípulos e diante daquele homem também que estava ali. Jesus, ele simplesmente usou com essa demonstração de passar a lama, com saliva nos olhos daquele cego e mandar que ele se lavasse no tanque de Siloé. Jesus usou um meio físico para ajudar aquele cego a exercer a sua fé. Jesus usou essa forma porque ele quis estimular a fé daquele cego. E essa também foi uma maneira de Jesus ensinar aos seus discípulos e também estimular a visão espiritual daqueles homens, daqueles discípulos. Jesus usou tanto para exercer a fé do cego, quanto para estimular a fé, estimular a visão, fazer com que os discípulos abrissem os seus olhos espirituais e começassem a enxergar além do físico, além do natural. E Jesus hoje também continua fazendo da mesma forma. Jesus continua usando situações, Jesus continua usando as provações, Jesus continua usando os nossos problemas. Presta atenção nisso, nada do que você passa é por acaso. Jesus continua usando os nossos problemas e as provações das nossas vidas para nos estimular a sair do plano físico, a sair do plano natural. Nós precisamos tirar os nossos pés do chão, nós precisamos cortar as raízes que têm nos prendido, que têm nos segurado nesse plano físico, nesse plano natural. Nós precisamos aprender a andar no sobrenatural, nós precisamos aprender a ver com olhos espirituais aquilo que Deus tem para nós. E quando nós passamos por todo um processo de Deus, quando nós temos os nossos olhos abertos, as coisas começam a mudar de forma extraordinária para nós. As coisas começam a mudar de forma extraordinária dentro da nossa casa, à nossa volta. Quando temos os nossos olhos espirituais abertos, nós começamos a abrir mão de conceitos preconcebidos. Nós começamos a abrir mão de conceitos aprendidos por causa da cultura que nós vivemos, por causa da família que nós fomos gerados. Ou nós aprendemos a abrir mão de conceitos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, porque os nossos olhos foram abertos, eu consigo ver coisas que eu não via no passado. Então eu vou adquirindo coisas para mim que vão se tornando fardo sobre a minha vida, porque eu não consigo enxergar ainda com olhos espirituais. Mas uma vez que os meus olhos são abertos, a minha vida começa a mudar. Por isso, o Senhor, Ele nos chama na tua palavra, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz que nós precisamos andar por fé e não por vista. Nós precisamos aprender a andar por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. Porque quando nós andamos por aquilo que nós cremos, nós estamos andando através da fé. Nós estamos sendo guiados pela fé. Mas quando nós andamos por aquilo que nós vemos, nós estamos sendo guiados pela nossa própria visão, pela nossa própria ótica humana, física, terrena, falha. Então nós precisamos aprender, como diz 2 Coríntios, a andar por fé e não por aquilo que nós vemos. A forma
como você vê, e guarda isso no seu coração, a forma como você vê vai determinar como serão os próximos anos da sua vida. Quem você quer ser daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? A forma como você vê vai determinar como serão os próximos anos da sua vida. A forma como você vê vai determinar se você vai ser feliz ou se você vai ser infeliz. Vai determinar se você vai ser vencedor ou se você vai ser derrotado. A forma como você vê vai determinar se você vai andar com cabeça ou vai ser cauda, como diz a palavra de Deus. A forma como você vê as coisas, como você vê a sua vida, vai determinar como você vai ser daqui a um tempo, se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou se você vai ser uma pessoa fracassada. Se você vai crescer em todas as áreas da sua vida ou se você vai ficar estagnado ou se você vai ficar fincado, plantado exatamente no lugar que você está agora. A forma como você vê vai determinar se você vai viver a sua vida com paixão ou se você simplesmente vai deixar a sua vida passar, como muitas pessoas hoje estão desanimados da vida, desesperançados da vida, porque não tem paixão. Estão vivendo a vida de qualquer maneira, porque não conseguem enxergar as oportunidades. Deixam seus sonhos morrerem, deixam seus planos se frustrarem, porque não enxergam mais a vida com paixão. O seu olhar é um olhar humano, um olhar terreno, um olhar falho. Miles Monroe, eu gosto de citar porque foi um grande escritor, um grande homem de Deus. Ele disse que os cemitérios estão cheios de sonhos enterrados. Os cemitérios estão cheios de oportunidades que foram desperdiçadas. O problema é que geralmente nós vemos as coisas de forma superficial. Assim como os discípulos estavam vendo. Quando eles olharam para aquele cego, eles viram exatamente o que estava à frente deles. O terreno, o físico, o natural. E nós geralmente temos o hábito, o costume de olhar as coisas de forma superficial. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar o sobrenatural de Deus que está aí para nós. Nós precisamos ver como o Senhor vê. Precisamos aprender a ver, a enxergar de forma espiritual. Precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. A nossa vista, elas podem nos enganar. Aqueles homens olharam, era simplesmente um homem cego. Os discípulos viram e era só um homem cego. E ainda tinha sobre ele uma culpa, provavelmente, como eles disseram, quem pecou? Ele ou seus pais? Então a nossa vista, ela pode nos enganar, mas a visão que vem de Deus não. A visão que vem de Deus, ela nunca se engana. A visão que vem de Deus, ela nasce no íntimo. E é assim que eu sei quando sou eu que estou vendo ou quando Deus está vendo. Então, quando eu estou vendo, é tudo limitado. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Mas a visão que vem de Deus, ela é medida. Por quê? Ela vai nascer no meu íntimo. Ela vai nascer dentro do meu coração. E essa visão começa a queimar dentro de mim. Eu começo, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Tem algo diferente acontecendo dentro de mim. É a visão de Deus movendo você a viver o sobrenatural dele. Ela começa a queimar dentro de você. A visão de Deus, ela me move a fazer, mesmo não entendendo o propósito. Senhor, eu não entendo por que o Senhor fez isso, eu não entendo por que o Senhor quer assim, mas que seja feita a tua vontade, porque essa visão começa a me mover. Eu não entendo o propósito que Deus tem para a minha vida, mas essa visão me move a fazer, mesmo não entendendo o propósito. Eu não quero entender, eu quero fazer, eu quero cumprir o plano de Deus na minha vida. Essa visão de Deus para mim, ela vai me confrontar. A visão de Deus na minha vida, ela vai me estimular, ela vai me aperfeiçoar, ela vai aperfeiçoar a minha fé cada vez mais. A visão de Deus para mim e para você, ela vai nos tirar do comum. Se nós temos vivido uma vida comum, uma vida corriqueira, de qualquer jeito, sem paixão, essa visão vai sacudir você.
Essa visão vai tirar você do natural. Essa visão vai tirar você de uma vida comum e vai te levar a viver uma vida sobrenatural em Deus. Essa visão, ela vai te fazer ver o que realmente precisa ser visto. Por isso, a Bíblia diz que nós não podemos andar pelo que nós vemos. Nós não podemos andar pelo que nós vemos. Aprenda isso. Porque a minha visão, a minha vista, aquilo que eu vejo humanamente falando, é uma função dos meus olhos naturais. E glória a Deus por isso, que nós temos a visão, que nós conseguimos enxergar, nem que seja humano, mas nós precisamos sair desse âmbito. Eu estou dizendo enxergar não só com os olhos físicos, mas enxergar com a nossa mente, ir além. Então a minha vista é a função dos meus olhos, isso é natural para mim. Mas a visão é uma função do coração. Essa visão ela vai brotar dentro do nosso espírito e é justamente aí que nós vamos começar a ser transformados. Existe um poder sobrenatural na visão que Deus tem para nós, na visão que Deus quer injetar no seu espírito, na visão que Deus quer injetar no seu coração. E sempre que Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai escolher alguém. Senhor, que seja eu. Diga aí na sua casa, Senhor, eu quero. Comece comigo. Sempre que Deus quer fazer alguma coisa no mundo, Ele vai escolher um homem ou vai escolher uma mulher. Porque Deus olha, e a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus contempla os maus e Deus contempla os bons. Nesse momento, os olhos do Senhor estão nos contemplando, está contemplando os nossos corações. Mas Deus, Ele escolhe um homem ou uma mulher porque Ele vê a disponibilidade desse coração. E vendo essa disponibilidade do coração, Deus começa a revelar ao coração desse homem ou ao coração dessa mulher a sua vontade, ou a sua ideia, ou a sua visão, que é a mesma coisa. Visão, vontade ou ideia de Deus é a mesma coisa. Por isso nós precisamos ver como Deus vê. Então, quando Deus encontra uma disponibilidade no coração do homem ou da mulher, Deus começa a revelar ao coração desse homem e dessa mulher a sua vontade, a sua ideia ou a sua visão. Deus, Ele é tão tremendo que Ele nos usa de forma individual. E Ele nos usa dessa forma para que cada um de nós, para que eu e você, onde nós estivermos, no trabalho, na nossa casa, Deus nos usa de forma individual para que cada um de nós alcancemos as pessoas de forma global, para que nós alcancemos aqueles que estão perto de nós. Eu não consigo talvez alcançar quem é do seu convívio social, e da mesma forma isso acontece com você. Mas nós podemos alcançar pessoas que estão perto de nós. Por isso Deus nos usa de forma individual. Não queira que Deus te use da forma que Ele me usa. Eu não quero que Deus me use da forma que Ele te usa, porque Deus tem a forma dele usar cada pessoa em particular. Entenda isso. Por isso tem vários dons e variedades de dons que Deus distribui para a sua igreja. Cada um tem um dom diferente. Então Deus nos usa de forma individual para alcançarmos o mundo, para alcançarmos e atingirmos o plano e a ideia que Deus teve lá no início. Em toda a história da Bíblia, que são histórias verídicas, ou em toda a história de alguém que você conhece, alguém que se destacou na nossa história, no nosso mundo, no meio da humanidade, em toda a história, sempre uma pessoa foi evidenciada, sempre uma pessoa foi destacada em meio à multidão, sempre essa pessoa que Deus pegou para usar de forma individual, começou a se destacar, ou na sua cidade, ou na sua família, ou dentro da sua casa, porque Deus nos usa como indivíduos. Deus está procurando corações mais do que dispostos. Deus está procurando corações disponíveis. E olha, existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença enorme. Presta atenção nisso. Em estar disposto e estar disponível. Existe uma diferença muito grande. Um coração disposto é um coração que está pronto, é um coração que está preparado, é um coração apto, capaz, é uma pessoa apta, ela é capaz para fazer qualquer coisa, mas ela não faz.
Sabe por que ela não faz? Porque sempre vai ter uma vírgula, sempre vai ter um porém, sempre vai ter um não sei, eu acho, sempre vai ter um obstáculo. Então a pessoa disposta, ela está pronta, ela está preparada, ela é capaz de fazer, mas ela não faz, porque ela para nos obstáculos da vida. Agora, estar disponível é estar livre, é estar desimpedido. E o disponível talvez não tenha o preparo, talvez não tenha a capacidade, ou talvez não tenha aptidão. E provavelmente essa pessoa não esteja pronta para fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Mas Deus não usa os dispostos, porque eles não vão fazer, mesmo tendo a capacidade. Deus pega os disponíveis, aqueles que estão livres, que não têm a capacidade, mas Deus pega e começa a capacitar essas pessoas, porque os disponíveis vão sempre dizer sim ao chamado de Deus, ao plano de Deus, à ideia de Deus, à visão de Deus, custe o que custar. Por isso existe essa diferença muito grande. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: porque vede, irmãos, o apóstolo Paulo falando, porque vede, irmãos, a vossa vocação, ou, irmãos, vede o vosso chamado, vede a visão que Deus te deu, que Deus tem para a sua vida. São muitos os sábios segundo a carne, nem muitos, porque não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus, ele chama os disponíveis e os capacita e os enche de poder e ministra, injeta no seu coração a sua visão, porque os disponíveis acreditam na visão de Deus. Os disponíveis acreditam na ideia de Deus. Por isso os olhos do Senhor estão em toda parte e Ele está procurando, não aqueles que são capazes, mas aqueles que Ele pode capacitar, porque estão sempre disponíveis a dizer sim à voz e ao chamado do Senhor. Estão sempre disponíveis a dizer sim à visão, à ideia de Deus. O plano de Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso e é tão incompreensível muitas vezes. E o plano de Deus, desde o início da criação, é colocar no coração do homem, é colocar no nosso coração essa visão. Esse é o plano de Deus. Porque é essa visão que nos faz manter a rota. É essa visão de Deus, não a nossa visão, não a forma que nós olhamos, porque a gente desiste no meio do caminho. A gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então essa visão que vem de Deus para nós, que Deus quer colocar no coração do homem, ela nos faz manter a rota, ela nos faz caminhar em direção ao propósito que Deus tem para nós. Mesmo não entendendo, mesmo não sabendo, eu continuo caminhando porque a visão de Deus está queimando dentro do meu coração. Visão que vem de Deus para nós é consolidar o que Jesus começou. Olha que tremendo isso. A visão que vem de Deus para nós é consolidar o que Jesus começou. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele começou a formar um grande exército. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus levantou esse exército poderoso, capaz de empunhar armas que são espirituais. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia é um grupo de guerra independente, é um grupo de guerra que não depende do exército local. Então nós somos a milícia de Deus, nós não dependemos das forças desse mundo, porque as nossas armas são espirituais. E a Bíblia continua dizendo que são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então qual é a visão de Deus? O que Deus quer consolidar no nosso coração é aquilo que Jesus começou há mais de 2000 anos atrás. Por isso Ele levantou a mim e a você como um grande exército, para lutarmos com armas espirituais para destruição de fortalezas que têm aprisionado a vida das pessoas, a mente, principalmente a mente das pessoas.
Deus quer injetar essa visão no seu coração até que o seu coração queime por causa da presença dele. Quando nós paramos para pensar na visão de Deus, quando nós paramos para olhar, entender essa ideia de Deus a respeito da humanidade, é difícil entender. Eu sei que é difícil entender. É complicado, parece, como foi cantado, parece loucura essa visão de Deus. Mas quando nós olhamos essa visão na ótica do amor de Deus, quando nós olhamos essa visão segundo o amor de Deus, esse amor que não se pode medir, quando nós olhamos a visão de Deus que parece loucura para nós, a visão de Deus em favor da humanidade, quando nós olhamos na ótica do amor de Deus, esse amor que é incomparável, esse amor que é incompreensível, esse amor ousado de Deus por nós e por toda a humanidade, nós passamos a ter uma percepção melhor da visão de Deus. Nós passamos a ter uma percepção melhor da ideia, do plano de Deus a favor das nossas vidas, a favor de toda a humanidade. Qual a ideia de Deus? Eu vou explicar para você. Qual a ideia de Deus desde o princípio? Qual a ideia incompreensível de Deus, essa ideia que parece loucura aos nossos olhos humanos? Qual a visão de Deus? O primeiro ponto da visão de Deus, o primeiro ponto da ideia de Deus foi criar o homem. Você sabe por que parece loucura? E tenta entender isso. Tenta entender esse amor através da criação do homem. Deus, quando ele criou o homem, queria pecar, porque Deus sabia que o homem ia pecar. Mesmo sabendo, antes da criação, Deus sabia que o homem ia desobedecer, que o homem ia pecar. Mesmo assim, Deus decidiu fazer o homem. Não parece loucura? Como que Deus, já sabendo que o homem vai pecar, mesmo assim, ele decide fazer o homem? Deus decidiu fazer o homem. E isso fala de mim e de você. Mesmo sabendo que toda a humanidade estaria debaixo do pecado, Deus decidiu fazer o homem. Essa foi a visão de Deus desde o início. Porque Deus, sendo onisciente, ele já sabe do pecado do homem. Porque ele sabe, a Bíblia diz que ele sabe do fim desde o início. E eu quero ler esse texto com você, que é um texto tão tremendo. Isaías 46, 9 e 10 diz: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro igual a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho, ou seja, a minha visão, a minha ideia será firme e farei toda a minha vontade. Deus falando para o profeta Isaías. Então Deus já sabia de tudo que ia acontecer, porque ele sabe do fim desde o início. Ele sabia que o homem ia pecar, ele sabia que nós íamos pecar. Mesmo assim ele escolheu a mim e você. Mesmo assim ele escolheu criar o homem. A ideia de Deus, o plano de Deus, a visão de Deus, que é a mesma coisa, foi criar o homem. Mas isso não quer dizer, aprenda, isso não quer dizer que Deus tenha planejado o pecado. Mesmo Deus sabendo que o homem ia pecar, Deus fez o homem. Mas isso não quer dizer que Deus planejou que o homem pecasse. O pecado foi e é escolha do homem. Nós sempre vamos ter a opção em escolher entre as duas árvores, assim como Adão, lá no jardim. Deus fez tudo e colocou à disposição de Adão, à disposição de Eva. Mas Deus disse a Adão: tem duas árvores no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, não toca nela. Essa árvore você não pode olhar para ela, você não pode tocar nela, você não pode pensar nela, você não pode clicar nela, Adão. Nem pense. E tem a árvore da vida. E o que Adão fez? Escolheu tocar, olhar e comer do fruto que ele não podia comer. E tem também a árvore da vida que nós podemos escolher. Sempre nós vamos ter o direito de escolha. Deus não planejou o pecado, mas o homem quem escolheu pecar contra Deus.
A ideia de Deus foi criar um homem para que esse vivesse eternamente, sem pecado. Mas o pecado de Adão gerou a morte sobre toda a humanidade. A ideia de Deus desde o início foi criar o homem, e ele fez o homem mesmo sabendo que o homem ia pecar. Deus o fez. E o homem pecou e gerou morte sobre toda a humanidade. O segundo ponto da visão de Deus, do plano de Deus, da ideia de Deus, que eu preciso que você entenda nessa noite, que foi o plano de salvação. Esse plano de salvação veio justamente porque o homem pecou. Por causa do pecado, Deus ele estabeleceu um escape. Deus estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade. Olha o amor de Deus, incomparável amor de Deus. O homem pecou. Deus sabia que o homem ia pecar e mesmo assim ele fez o homem. O homem pecou, então Deus vem com um plano de salvação. Olha a visão de Deus, olha a ideia de Deus. Você consegue entender isso? Deus vem com um plano de salvação sobre toda a humanidade através de Jesus. Deus cumpriu o plano de salvação através de Jesus. E Jesus começou levantando também 12 homens. Esses 12 homens que foram seus discípulos no início, Jesus foi chamando um a um, cada um desses homens, e começou a tratar com eles de forma particular. Os evidenciou das suas aldeias, os evidenciou dos seus locais de trabalho, os evidenciou das suas famílias. Esses homens tinham personalidades diferentes, esses homens tinham histórias diferentes, mas no coração deles começou a pulsar a mesma visão. No coração desses discípulos começou a queimar o desejo, o plano, a ideia de Deus sobre toda a humanidade, que foi o plano de salvação. A ideia que Deus colocou no coração de Jesus, a visão que Deus colocou no coração de Jesus, Jesus aplicou no coração dos seus discípulos. Esses homens foram tão impregnados da presença de Jesus, a ponto deles chegarem a ser confundidos. Você fala como ele. Você come como ele, você se comporta como ele. Esses homens foram impregnados da presença de Jesus e eles começaram a testar. Lá no livro de João fala, e vimos a glória, e vimos a sua glória, vimos a glória de Jesus como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esses homens estavam cheios, impregnados com a presença de Jesus, impregnados com essa visão, e essa visão que estava no coração de Jesus tornou aqueles homens apaixonados pelo Senhor. E quando nós estamos apaixonados, queridos, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Quando nós estamos apaixonados pelo Senhor, nós fazemos qualquer coisa pela causa dele. Talvez você pense assim, meu Deus, eu ainda não estou nesse ponto, então ore. Senhor, coloque essa visão no meu coração. Eu preciso que essa visão gere paixão por ti, porque eu tenho que estar nesse nível de fazer qualquer coisa pelo Senhor. Esses discípulos estavam vivendo essa paixão por Jesus. Essa visão estava pulsando no coração deles. Homens diferentes, homens indoutos, cada um tinha um propósito no seu coração até que Jesus chegou até eles. E eles ficaram tão apaixonados que conseguiram olhar para o mesmo lado que Jesus estava olhando. Conseguiram aderir à mesma visão que Jesus colocou no coração deles. Eles se tornaram apaixonados ao ponto de morrerem pelo plano de salvação, pela ideia de Deus, pela visão de Deus, pelo propósito de Deus, porque eles estavam apaixonados com a visão, com a ideia, com esse plano que o Senhor colocou no coração deles. Aleluia! Louvado seja Deus! O poder da visão de Deus em nós, ela ofusca, ele esconde a nossa visão carnal, física, limitada, aquilo que está finito na nossa mente, porque o poder de Deus, a visão de Deus é infinita, é grandiosa demais. E esse poder, o poder dessa visão de Deus é agir em nós como um motor de propulsão. Sabe aquela propulsão que leva o foguete até o espaço, nas maiores alturas, a viver o sobrenatural?
Então esse motor de propulsão, ele vem na vida daqueles que acreditam. Se você acredita, Deus vai colocar a visão dele dentro do seu coração e ela vai queimar em você e você vai ficar tão apaixonado pelo Senhor, pela causa de Deus, pela ideia de Deus, pelo plano de Deus, pelo propósito de Deus, que você vai mudar, você vai ser impulsionado por essa visão todos os dias da sua vida. E foi assim que aconteceu com grandes líderes ao longo da história. Homens notáveis, mulheres notáveis, que a gente ouve, que a gente lê, fica assim impressionado. Por quê? Tinha uma visão nos seus corações. Eles acreditaram nessa visão de Deus para a vida deles. A visão de Deus, a ideia de Deus impulsionou essas pessoas, tem impulsionado ainda hoje homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, apaixonados por essa visão, a apostar naquilo que está em seus corações colocado por Deus. A visão de Deus, ela nos faz ficar apaixonados e prontos, estando disponíveis a fazer qualquer coisa pelo Senhor. Só que tem um porém. Geralmente, o visionário, ele é solitário. Ele é solitário nas suas convicções. Vê os profetas do Senhor, eles viviam sozinhos, nas cavernas, nos montes, sozinhos, sem a presença de outra pessoa, de outro ser humano, mas estavam sempre em constante, na presença de Deus. Então o visionário, geralmente, ele é solitário. Ele é solitário nas suas convicções, porque as pessoas não conseguem ver aquilo que ele está vendo. Ele vê, ele consegue enxergar, porque ele é visionário, a visão está queimando no coração dele. Então ele fica solitário por um tempo, até que as suas convicções, até que essa visão comece a se tornar real, até que essa visão comece a se tornar visível e palpável. O visionário é todo aquele que enxerga primeiro. O visionário é todo aquele que vê antes das outras pessoas, mas também ele alcança antes das outras pessoas. Esse é o visionário. Existe um preço para o visionário. Ele fica sozinho por um tempo, até que se torne real aquilo que ele está vendo. O visionário, ele enxerga primeiro, ele vai ter primeiro, ele vai usufruir primeiro daquilo que ele tem enxergado, porque os outros só vão ver depois que aconteceu. A Bíblia nos ensina a andar como visionário. A Bíblia nos ensina a andar por fé e não por vista. E quando nós andamos por fé e não por vista, isso nos remete a ter certeza daquilo que nós cremos. Isso nos remete a ter certeza que aquilo que nós cremos vai acontecer. O que você precisa crer no seu coração? O que você precisa ter fé no seu coração? Que você deixou morrer, que você deixou apagar? Queridos, ore a Deus, Senhor, enche o meu coração com a sua visão, com a visão do seu propósito, do seu plano, da sua ideia. Os discípulos, eles investiram as suas vidas, porque eles começaram a andar por fé. Ouvindo essa palavra, vendo os milagres, foi gerado fé no coração deles, e que essa palavra possa gerar fé no seu coração. Eles investiram as suas vidas, literalmente falando, no propósito, na visão, na ideia de Deus, porque eles acreditaram. Eles acreditaram na morte e também na ressurreição de Jesus. Eles acreditaram em todo o plano de redenção, de salvação através da cruz. E também por acreditar na visão de Deus. Aquele cego, ele se submeteu ao processo que Jesus o fez passar e ele foi curado. Ele deixou que Jesus passasse lodo, lama, com saliva nos seus olhos. Ele foi se lavar naquele tanque. Quantas vezes aquele homem não deve ter ido se lavar naquele tanque, molhar os olhos, pedindo a Deus que o curasse? Mas ele acreditou na visão que estava no coração de Jesus naquele momento, que era untar os seus olhos com lama e mandá-lo se lavar naquele tanque. Ele acreditou. Ele passou pelo processo. Jesus o fez passar pelo processo. Ele aceitou porque ele acreditou na visão de Jesus. E ele foi curado. Aquele homem, ele não viu com seus olhos, porque ele era cego, naturalmente, a palavra diz assim para nós. Mas ele enxergou com o seu coração. E nós precisamos também fazer assim como esses grandes homens de Deus.
para que a nossa fé seja ativada, para que a nossa fé seja uma fé que se move, não uma fé estática. Eu creio, eu acredito, eu sei que Deus faz. Não, eu tenho certeza, porque fé é certeza. Fé é convicção daquilo daquilo que não aconteceu, mas que vai acontecer. Eu tenho convicção de que vai acontecer. Isso é fé, isso é visão, isso é acreditar nos planos de Deus. Então, para a nossa fé ser ativada, para a nossa fé se tornar real, ela precisa ser cultivada nos nossos corações. Essa fé precisa ter espaço em nós. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a deixar de enxergar com a nossa alma, com os nossos olhos físicos. Porque os nossos olhos físicos vão nos fazer duvidar do poder de Deus. Os nossos olhos físicos vão nos fazer duvidar da visão que Deus tem para nós. Então que nessa noite você possa entender o poder da visão do Senhor, o poder da visão que Deus quer implantar na sua vida, que Ele quer injetar no seu coração. E quando você sentir o seu coração queimar, quando você se sentir ainda mais apaixonado pela presença de Deus, acreditando na causa do Evangelho, acreditando na causa do Senhor, doando a sua vida por ela, quando você estiver tão apaixonado a esse ponto, você pode dizer: realmente, a visão de Deus agora encheu o meu coração. Eu parei de ver como os discípulos estavam vendo lá atrás, simplesmente um homem cego, simplesmente uma situação insolúvel. Agora eu posso ver as possibilidades se tornarem reais para mim. Eu posso ver os milagres de Deus se tornarem reais para mim, porque eu não estou andando mais por vista. Eu passei a andar por fé, porque a visão de Deus está injetada no meu coração. Aí você vai aprender dia após dia o poder da propulsão dessa visão que vai te impulsionar a viver, não só querer. Muitas vezes nós queremos viver o sobrenatural, mas essa visão vai te impulsionar a realmente viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu precisei partir essa palavra, que era uma palavra muito grande, tem muita coisa de Deus para nós. Semana que vem eu preciso ministrar de novo, voltar a ministrar o restante dessa palavra. Mas sinta-se abençoado, que essa visão possa realmente queimar no seu coração, que essa palavra possa queimar no seu coração a visão, esse plano de Deus, essa ideia de Deus, porque nós nascemos com um propósito. Não importa se você entende esse propósito, não importa se você sabe qual é esse propósito, o importante é você aceitar o propósito, a ideia, a visão de Deus no seu coração, porque ela é que vai te impulsionar, ela que vai te manter no caminho certo, vai te manter na rota certa até a presença do nosso Deus, até o plano final do Senhor para nós. Amém?